Oi, gente. Espero que estejam todos bem, que vocês estejam se cuidando, ficando todo mundo em casa, todas as recomendações. E também espero que vocês tenham visto as aulas da semana passada, que tenham feito as atividades. Eu vi que pelo menos a maioria fez. Eu vou dar um feedback essa semana. E então é isso. Então, na semana passada, a gente estava vendo algumas características gerais do romantismo, que é uma coisa que a gente vai seguir vendo em alguns outros momentos, mas sendo isso parte da literatura, agora a gente voltou para a parte do português. E a gente vai começar a ver uma outra matéria que já entra um pouco mais na parte da gramática, que é a fonologia. Então, essa semana a gente vai ver algumas relações dentro da fonologia, entre fonemas e letras, a questão dos encontros vocálicos, consonantais, a questão dos dígrafos, tudo tá dentro disso. Então, são coisas que vocês já viram em algum outro momento, vocês já viram no fundamental, tem coisas que a gente vê logo que a gente está aprendendo a ler, na verdade, mas elas vão se tornando mais complexas e vão fazendo mais sentido também, vão tendo outras dimensões que talvez a gente não tinha quando viu isso pela primeira vez. Então, e fora que tem muitas coisinhas que é normal às vezes não lembrar ou confundir, então nessas aulas, tanto de hoje quanto de amanhã, vai ter muito de revisão e muito de um aprofundamento nessa parte, que é o estudo dos sons da linguagem. Então, a fonologia é justamente isso. Fono significa som. Então, quando a gente fala, por exemplo, nos fones de ouvido ou no telefone, tem essa relação com o som e logia é estudo. Então, fonologia é, obviamente, o estudo do som. E aí, para fazer esse estudo do som, a gente foca nos fonemas. E os fonemas, eles vão ser as menores unidades de som das palavras. Então, o que significa isso? Olhando essa palavra, pato, uma palavra muito simples, a gente vê que ela tem 4 fonemas. Então, tem o fonema P, o fonema A, o fonema T e o fonema O. Então, a gente precisa deles para formar essa palavra, para ter o som que ela possui na nossa mente quando a gente ouve ela, quando a gente pensa nela mesmo, quando a gente lê. Então, mesmo quando a gente lê uma palavra, a gente lê com o som dela. E cada fonema, ele é único, né? E mudando um fonema, a gente já muda a palavra inteira. Então, pato pode se transformar em gato, mudando o primeiro fonema, poderia ser fato, tato, mato, etc. Então, tem várias mudanças que dá para fazer. Dá para mudar o terceiro fonema, por exemplo, para paro. Então, troca o T pelo R, já vira outra palavra completamente diferente. Já muda até a classe da palavra, vira um verbo. Mudando a última letra, de pato para patê, também completamente diferente. Então, mudando um fonema, a gente já muda todo o significado da palavra. Então, é isso. O fonema ele vai ter essa importância para formar mesmo a palavra como a gente conhece ela. Então, entre canto e tanto existe uma baita de uma diferença, e é uma diferença que na verdade se dá por causa de um fonema só, que é a diferença entre o fonema k de canto e o fonema t de tanto. Na verdade, o fonema mesmo não é o modo como a gente lê a letra, não é a letra C, é o fonema k, é o fonema t, fonema b de bala, bela, bola. E então, nesse segundo exemplo, é o segundo fonema que vai estar mudando, dá origem a palavras completamente diferentes. Terceiro exemplo também, amor e ator, completamente diferente pela mudança de um fonema. Aqui, nesses fonemas que a gente viu, a gente está praticamente equivalendo letra a fonema. Então, mudou uma letra, mudou um fonema. Não tem muito segredo nisso, até é uma coisa bem boba, assim, não é meio óbvio, mas eu já faço para mostrar a importância que tem. Só que é importante não confundir letras com fonemas, porque vão existir vários casos em que a quantidade de letras não é igual à quantidade de fonemas. Um fonema vai poder ser representado por várias letras diferentes, ou uma letra vai representar vários fonemas diferentes. Então não é uma relação que a gente pode fazer sempre.
Justamente em questões de vestibular, de concurso, o que eles vão pegar é essa parte que não é igual, é a diferença entre as letras e os fonemas de uma palavra. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Aí, para pensar um pouco sobre essa relação entre letras e fonemas, vamos escutar um trechinho da música Tocando em Frente, do Almir Sater, para estabelecer uma relação entre duas palavras. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Ok? Então, aqui eu pergunto, quando a gente ouve essas duas palavras, a gente não confunde. A gente não confunde massa com maçã. A gente sabe que existe uma diferença entre elas. E aí, qual é o fonema que representa essa diferença entre as massas e as maçãs? Se a gente vê escrito, a nossa tendência é associar as letras que são diferentes. Então, claramente ali existe uma diferença entre o SS e o C cedilha. Só que são duas formas de escrever diferentes, mas que estão mostrando o mesmo fonema, que é o fonema S. Então, massas, os dois S's ali, não são dois fonemas. A gente não fala o S, um S depois do outro. A gente fala de uma maneira só o S. Então é esse o fonema. Em maçãs, o C cedilha também vai representar o fonema S. A diferença entre um som e outro vai estar representado na parte do A final, que um vai ser oral, ou seja, o A bem forte, do massas, e o outro vai ser nasal. Então não vai ser massas, vai ser maçãs. Aí tem o tiozinho ali no A. Então essa vai ser a diferença. Aí vocês veem que, na verdade, as letras em si não querem dizer muito. As mudanças elas vão estar no som. Então, a partir disso, a gente tem vários exemplos de fenômenos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, letras diferentes representando um mesmo fonema. Então, ali, girafa e jipe são duas letras que estão representando o fonema J. Zebra, casamento, exílio, mesma coisa, três letras diferentes, o Z, o S e o X representando o som de Z, o Z. Zebra, casamento. E ali na última, sapo e cera, exatamente o mesmo som de S por letras diferentes, que também era o caso da massa e da maçã. A gente também tem a mesma letra representando fonemas diferentes, ou seja, entre galo e gincana existe um rio de diferenças, né? Então, G e J. O G pode ser qualquer uma das duas coisas, dependendo daquilo que vem depois, né? Dependendo da vogal que acompanha. Mesma coisa, sair e asa. O S no início da palavra tem som de S mesmo, e no meio da palavra tem som de Z. Aí ali o X. O X pode ter vários sons diferentes. Exílio, texto, enxame. Então, tem ali o som de Z no exílio, tem o som de S no texto e tem o som que a gente associa ao X mesmo, o som do CH também, no X, enxame. Então, além disso, a gente pode ter duas letras representando um só fonema. E aí aqui é que a gente chega naquele ponto que muitas questões pedem para diferenciar entre a quantidade de letras e a quantidade de fonemas de uma palavra. Então, se alguém pede para vocês para diferenciar entre a quantidade de letras e de fonemas de nascer, por exemplo, a gente sabe que nascer tem 6 letras, mas o SC é um fonema só, né? É o som do S, nascer. Então, 6 letras e 5 fonemas. O som de S é representado por 2 letras. Ali, a mesma coisa no assassino. Então, nos dois SS ali, eles vão estar representando um fonema só, que é o fonema do S. Isso já reduz 2 números, né? Então, de 8 letras passa a ser 6 fonemas. Ali, arranhar também. Os dois R's vão estar representando o som do R, né?
o mesmo R de rato. Então se trata de um fonema só. E o arranhar, o nhã, ele também não se trata de dois fonemas diferentes. A gente não fala o N e depois fala o H. O N e o H juntos é a nossa forma de falar esse fonema, o N. É um fonema que a gente não consegue escrever de uma outra forma, então a gente usa duas letras, mas é para um fonema só. Mesma coisa quando a gente tem o CH e o LH. Esses três casos são de um fonema que é representado por duas letras. Então, aqui o arranhar, a mesma coisa que assassino, né? Vai ser 8 letras e 6 fonemas. E onde a gente vai ter um outro tipo de caso que, quando a gente fala onde, na verdade, a gente está falando 3 fonemas só, e não 4. Então, a gente não fala o N e o D. A gente junta e torna o O nasalizado. Então, é como se a gente falasse O. Não coloca o N, a gente coloca a própria nasalização no O. E por isso, ele faz parte desses casos em que duas letras estão representando um fonema só. O O e o N representam esse fonema que é a letra O com o tio em cima. Então, que é o O. E isso vai acontecer nos outros casos também, quando a gente falar em andar, entra, cinto, todos esses vão ser considerados um só fonema. Então, 4 letras e 3 fonemas. E o nome disso é dígrafo, é aquilo que a gente conhece por dígrafo, que a gente aprende desde que a gente é criança. Na verdade, o dígrafo é isso, é quando a quantidade de letras e fonemas não se equivalem, quando duas letras elas vão representar um só fonema. Isso é o dígrafo. E a gente também tem o contrário, é bem mais raro, mas existe, que é uma letra representando dois fonemas. O caso é esse X que a gente faz esse movimento de x, ou seja, táxi, óxido. Então, a gente está colocando dois fonemas ali, na verdade. A gente está colocando o fonema K e a gente está colocando o fonema S. Então, táxi. Aí, o que era 4 letras vira 5 fonemas por causa disso. Tem um K e um S ali no meio. É a mesma coisa, o óxido era 5 letras e vira 6 fonemas. Isso é o que a gente chama de dífono. Dífono é uma palavra bem menos conhecida, até porque é por um caso bem menos usual na nossa língua, mas só por curiosidade mesmo, enquanto existe o dígrafo, que são duas letras para um fonema, ou seja, graf, dígrafo vem de grafia, de letra, e dífono é os dois sons para uma letra, difone. Os dois representam dois alguma coisa. Então, dígrafo, duas letras, dífono, dois sons. E também a gente tem a letra que não corresponde a nenhum fonema, que é o H. O H no início da frase, né? Então, quando a gente fala hino, a gente está ignorando completamente aquele H inicial. A gente fala a partir do I, I-N-O. 3 fonemas, sem erro. Mesma coisa humano, a gente está falando a partir do U, 5 fonemas. Então, o H, ele é uma conjunção escrita que a gente tem, mas que não tem nada a ver com o fonema. Ele não corresponde a nada, a gente não pronuncia o H. Então, a partir disso, a gente chega nessa tabelinha, que é para dar uma ideia daquilo que a gente estava vendo. Então, pensando a palavra maciça, por exemplo, que tem 6 letras, ali a gente olha os fonemas. Na maioria não tem erro, o M, o A, aí tem o S, representando onde estava o C, porque é o som de S, o som de S. E outro S, representando o C cedilha, e o A. Então, são 6 fonemas também. 6 letras, 6 fonemas. Muda um pouquinho ali a configuração da palavra, por causa dos fonemas em S, mas a quantidade se mantém a mesma. Mas em dança, não. Então, dança tem 5 letras, mas se vocês olharem ali a representação fonética, tem o D e em seguida tem o A, que representa o A. Então, o dança, o A já está ali, dança. Então, se trata de 4 fonemas.
O E, quando tem A e N, E e N, eles se juntam e formam esse som nasalizado. Ali em esquema, que tem 7 letras, o E e o S normal, mas ali o Q, U, a gente não pronuncia esquema, a gente fala esquema. Então, o Q e o U, eles vão ser um dígrafo também, eles vão ser 2 letras representando o som de K. Depois vem o E, o M e o A, tudo certinho. Então, 6 fonemas. Ali em inteiro, mesma coisa que acontece com dança. O I, o IN, se torna um fonema só. É o Izinho nasalizado, IN. E o resto ali, normal, inteiro. E ali, por último, nascimento, que tem 10 letras, mas tem alguns dígrafos ali no meio. Então, o primeiro é ali no SC, que vai se tornar só o som de S. Então, nascimento é um fonema só. E ali o EN. Então, o EN é representado por aquele E com o tio. Então, o EN fonético é um fonema só, não são 2. Por isso que diminui a quantidade. Então, 10 letras, ele é representado por 8 fonemas. Então, os fonemas, eles podem ser de 3 tipos: as vogais, as semivogais e as consoantes. Então, são coisas que, na verdade, a gente tá careca de saber, embora a gente geralmente não se refira a elas como fonemas, mas são isso que elas são unidades de som que formam as palavras. Então, falando sobre as consoantes, ali, um exemplo de consoantes, caso vocês não lembrem, a definição de consoante, na verdade, é quando a corrente de ar que vem do pulmão encontra obstáculos. O que isso quer dizer? Se eu for falar uma consoante, pensando, por exemplo, P, mas falando só o som só o som do P mesmo. Quando eu falo P, eu tô adicionando um Ezinho ali no final. Mas se eu for falar só o som da consoante, eu falaria assim. Isso vai soar muito ridículo no vídeo, mas eu preciso fazer. Seria mesma coisa, um B. E é uma corrente de ar vindo do pulmão que encontra muito obstáculo da minha própria boca. E então ela não tem como sair de uma forma límpida. É diferente das vogais. A definição das vogais vai ser a corrente de ar que não encontra obstáculos. Então eu vou falar o A, eu posso ficar falando um tempão. A não tá encontrando obstáculo nenhum. Mas eu não posso ficar falando g, g, g. Por isso que as consoantes nunca vão ficar sozinhas numa sílaba. Uma sílaba sempre precisa ter uma vogal, porque a gente não consegue falar a consoante sozinha. Então, a gente precisa da vogal junto com a consoante para abrir, para ter um ponto de saída do ar sem encontrar obstáculos. Porque a consoante sozinha não faz nada. Essa é a definição da consoante. Aí a gente tem as vogais. E as vogais são justamente isso, uma corrente de ar sem interrupções. E o seguir falando eternamente, elas não têm esse problema. E justamente por isso não existe uma sílaba sem vogal. Uma questão importante é que toda sílaba só tem uma vogal. Então, tá errado quando a gente vai falar em contos vocálicos, quando a gente fala em ditongo, por exemplo, dizer que tem 2 vogais numa sílaba. Isso nunca acontece. O que acontece é ter uma vogal e uma semivogal. Nunca são 2 vogais. Coisas diferentes. Então, essa é uma das características. A vogal, ela sempre vai estar na sílaba e sempre vai estar sozinha na sílaba. Então, para isso a gente tem as semivogais. As semivogais, a gente às vezes lê como vogal, mas eles são esses sons que são de menor intensidade. Eles vão estar junto com as vogais. Então, ali nos exemplos, o rei, a vogal mesmo, a forte, é o E. O I é aquilo que acompanha, um som bem mais fraquinho, né? Mesma coisa o viu. A gente ouve muito mais o I, o U fica fraquinho, pouco. De novo, o U tá mais fraco e o O tá mais forte. Nasais, o I fraquinho. Então, sempre que ele for mais fraco, ele vai ser a semivogal. Daí a característica do I e do U, principalmente,
serem ou vogais ou semivogais, dependendo da palavra. Então, se a gente olha as duas primeiras palavras, ali no rei, o i vai estar como semivogal, vai estar fraco. Mas no viu, ele vai ser mais forte que o u, então ele vai estar como vogal e o u vai estar como semivogal. São coisas que variam. Então, isso foi a aula de hoje. Essas eram questões bem básicas mesmo de fonologia, mas que é importante saber, é importante lembrar, a gente precisa passar por isso de novo para ter essas noções fresquinhas. E na aula que vem, a gente segue com os encontros fonéticos, são os encontros vocálicos e consonantais. E a gente vai ver os dígrafos também na mesma aula. Então, é isso. Até amanhã.